Para amigos do esporte de Guaxupé e de toda a região, forte abraço a todos, bom dia. Estamos iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje é 8 de abril de 2021, quinta-feira. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de Nelsinho Calhas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação com tradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Tudo bem, Rafael Zarte? Bom dia. Bom dia, João Augusto. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama Esportivo. Martinho Pedro de Assis, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, João Augusto. Bom dia aos ouvintes da 106,5. Estamos aí quinta-feira com muitos jogos inclusive aí que podem decidir a vida de vários clubes. E onde tem notícia de futebol, tem Panorama Esportivo. Exatamente. Então, começando com notícia local, João Augusto. Já vamos falando das eleições lá do Esporte Clube Mojana. Está aí marcado, né, aí para o próximo sábado agora. Das 15 às 18 horas será aí as eleições lá na sede do Mojana, na Praça Roque Mancini, né? Tá aí o local e a data foi alterada, né? Era para ser o dia 3 de abril, devido do protocolo da pandemia. Acontece agora sábado, agora dia 10, das 15 às 18 horas na sede do Esporte Clube Mojana. Duas chapas irão disputar as eleições para o quadriênio abril de 2021 a abril de 2025. Chapa entre amigos. Os integrantes são aí o presidente, Fábio Donizete de Souza, conhecido carinhosamente o Fabão. Vice-presidente, José Ailton Cláudio. Primeiro secretário, Jair França Galhardo. Segundo secretário, Mauro Lembro Magalhães. Primeiro tesoureiro, Djalma Aparecido da Silva. Segundo tesoureiro, Marcelo Antônio Correia. Diretor de futebol, Eurico Guedes da Silva. Diretor social, José Sérgio Aparecido Ribeiro. Esse é o pessoal da chapa Entre Amigos. A outra chapa, Renovação e Juventude. Presidente, Henrique Aparecido Viana. Vice-presidente, Luiz Henrique Avelar Inácio, o Purga. Primeiro secretário, Walter Quirino dos Santos. Segundo secretário, Luiz Antônio da Silva. Primeiro tesoureiro, Pedro dos Santos. Segundo tesoureiro, Jonathan Guedes dos Santos. Diretor de futebol, Ailton da Silva Lins, o Paraíba. Diretor social, Marcelo Chagas Nicolau. São aí a chapa Renovação e Juventude. Duas chapas pleiteando aí a administração do Esporte Clube Mojana de 2021 até 2025. Ainda falando sobre esporte local, conforme falamos nos últimos dias, fizemos uma solicitação na prefeitura, a qual foi atendida pela metade. Não vamos polemizar ainda nesse aspecto, porque nós pedimos o restante da documentação. Nós pedimos aí as vogais, um exemplo, nós pedimos quais eram as vogais, aí mandaram pra gente, entendeu? A gente pediu mais coisas que não foram feitas, nós reiteramos o nosso pedido, estamos aguardando para poder passar para vocês que tem tanto cobrado a Rádio Clube, perguntando como é que tá a Sociedade Esportiva Guaxupé, parou, não parou? A situação é essa, estamos aguardando esse posicionamento da prefeitura, até porque a presidente Rosemary Clemente Benício, ela pede a cessão do campo, a qual não foi feito até agora. E só para frisar aqui, para mim, na minha concepção de vida, atendimento pela metade não é atendimento, tá? Vamos deixar isso bem claro. Essa coisa de tentar embromar e jogar para frente, isso não funciona. Ou faz, ganha tempo, né, Martinho? Ou faz, ou então diz por que não faz. Eu também acho, eu concordo com você. Essa coisa de ficar ganhando tempo, eu não acho isso muito justo, não, principalmente com o time da Sociedade Esportiva, que a sociedade de Guaxupé pede uma solução para isso. A gente está encaminhando, está procurando, está indo atrás e de repente emperra, né? Numa situação aí que a gente não está lá dentro da prefeitura para saber o que acontece, mas está emperrado nessa sessão aí. E até então nós não fizemos por onde aqui nem divulgar
é coisa atravessada, entendeu? Tipo, vamos fazer alguma coisa, falar só alguma coisa a respeito disso. Não, a gente está evitando polemizar, justamente porque a gente quer trazer uma solução e não simplesmente vir para pôr lenha nessa fogueira. Não comprar briga ou fazer briga também não é a finalidade do espetáculo, digamos assim, né? Não, com certeza, até porque a história da esportiva já tem palhaço demais nesse espetáculo, viu? A gente quer solução pra coisa. E tudo que vocês disseram aí, Rafael, Martinho, a pessoa está ciente, né? Eu vou resumir, eu vou botar um carimbo e assinar tudo que vocês disseram aí sobre a Sociedade Esportiva Guaxupé. Beleza, então saímos da esporte local, vamos agora ao estadual, vamos ao Campeonato Mineiro, onde a bola rolou pela 8ª rodada, João Augusto. Aconteceram ontem 4 jogos, né? Na parte da tarde, jogando lá em São João del Rei, às 15 horas, o Atlético Clube perdeu para o RT por 1-0. Às 4 horas da tarde, o Atlético Mineiro venceu pelo placar de 1-0 a equipe do Pouso Alegre, jogando lá no Mineirão. Também às 16 horas, né, 4 da tarde, a Caldense, jogando lá no Ronaldão, foi derrotado pelo Uberlândia, 2-1. Às 17h30, Cruzeiro fez bonito dessa vez, venceu 2-0 a equipe do Coimbra, jogo que aconteceu no Independência. Hoje acontece um jogo, 16 horas, lá no Independência, América Mineiro e Patrocinense. E na quarta-feira que vem, fechamento da rodada, às 16 horas, o Boa enfrenta o Tombense. Esse jogo aí é em função da Copa do Brasil, que o Tombense estava, né, disputando, vamos falar daqui a pouco também. Agora, João Augusto, só para reiterar aqui, o jogo do América e Patrocinense é hoje às 17h30, não às 16 horas, conforme você citou. Mudou o jogo às 17h30. Bom, falando rapidamente agora dos jogos, esse primeiro jogo da rodada, Atlético contra o RT, foi surpreendente. Acho que ninguém apostaria na URT batendo o Atlético fora de casa, hein, gente? E você pode ver esse resultado aí, você disse bem, ninguém esperava. O treinador do Atlético foi demitido, perdeu o jogo, foi demitido, já está correndo atrás de um outro treinador. Agora, a URT começou mal a competição nesses últimos jogos, vem alavancando, vem arrancando resultados bons, já está na 4ª posição hoje, estaria classificado para a semifinal. A URT conseguiu um gol de Matheus, belo resultado diante do Atlético lá em São João del Rei. Bom, segundo jogo, aí sim, um dos jogos mais importantes aqui, que pegou uma briga direta nesse G4 mineiro. Tínhamos 2 times que estavam inclusos nesse G4. Atlético Mineiro 1, Pouso Alegre 0. O Atlético Mineiro sofreu, Martinho. O que aconteceu? O Atlético Mineiro, com todo esse time aí, encontrou uma equipe do Pouso Alegre que vendeu caro esse jogo. O Pouso Alegre, a gente já tinha comentado aqui que o Pouso Alegre nunca tinha perdido para o Atlético Mineiro e ontem foi batido esse recorde pela primeira vez. Após o 7º jogo, o Atlético conseguiu vencer o Pouso Alegre. Agora, o Pouso Alegre saiu para a marcação, tentou jogar de igual para igual. Quando viu que não dava mesmo realmente para jogar de igual para igual, o técnico voltou a recuar um pouco mais do time e o Atlético Mineiro ficou nesse 1-0. Um resultado importante para o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro conseguiu se manter na liderança. Importante os 3 pontos, né? 3 pontos. E agora, o Atlético Mineiro também segurou um pouco o jogo, até vou explicar por quê, porque tem um encontro com o Cruzeiro. Eu senti que o Atlético Mineiro está começando a ficar preocupado com o Cruzeiro. É bom pro futebol mineiro, né? Sinal que o Cruzeiro vem chegando e vem encostando aí. Bom, João Augusto, esse Atlético Mineiro aí que foi a campo com o Everson no gol, ele teve umas mudanças do que a gente tinha comentado mais cedo, mas entrou com o Thailson, entrou com o Hever não estava nem provável como que iria a campo, o Júnior Alonso já jogou, na lateral esquerda o Guilherme Arana, meio campo foi com Alan, Zaratio, e aí que acontece? Nós falamos muito da possibilidade inclusive da estreia do Tietê, o que não aconteceu. Não aconteceu, não aconteceu porque aí chegou logo, não sei o motivo exatamente por que ele foi resguardado, mas nem relacionado acabou não sendo. Ele nem acabou relacionado. nem no campo. Agora, o que chamou a atenção é que o Vargas estava como provável banco e ele jogou. Então o Cuca realmente tem feito uma bela de testes, uma bela de umas experiências aqui, vários testes nesse time do Atlético Mineiro para encontrar a formação e o time ideal, né? Mas é nesse sentido que eu acho que ele está se preparando para enfrentar o Cruzeiro, até porque o Hulk começou, depois o Savarino entrou, nesse caso eu sou muito mais o Savarino, pelo menos nesse momento ainda,
E pra mim foi até uma certa forma de poupar o Savarino pro próximo jogo. Ele trocou a turma da frente. Ele tirou ele tirou o próprio. Ele não colocou nem o Hulk, nem o Savarino para jogar o tempo integral. E o único que ele deixou foi o Vargas. Agora, ele passa para a imprensa, ele divulga, bota nas redes sociais uma equipe que entra em campo, que ele provar que ele quer, ele coloca em campo. Depois, chega no vestiário, ele muda algumas peças. Então, eu não sei se é a logística do treinador. Eu diria que, como disse o Martim, será que ele está preocupado com o Cruzeiro? Não, ele tem que se preocupar com o jogo do Pouso Alegre. Um resultado magro, o Atlético, pela camisa, pela estrutura, pelo time que tem, pelo elenco que tem, entendeu? Então ele teria que se preocupar com o Pouso Alegre. Um resultado magro, o próprio Cuca depois ele disse que o Atlético tem que melhorar, tem que mudar muito. Agora, é interessante para que ele faça aí as modificações, para que ele vai testando, vai experimentando os jogadores, isso é natural, principalmente um estadual. Agora, por sua vez, João, terminando o assunto Atlético Mineiro, que vai se preparar realmente para o clássico contra o Cruzeiro, mas a Uberlândia conseguiu bater a Caldense que mais uma vez manteve aquela máxima deles lá, ganha dos grandes e perde dos menores. E a Caldense aí, hoje, ela já está na sexta colocação, né? Estava entre os 4 primeiros, 2 resultados adversos, negativos, perdeu para o Pouso Alegre e agora perdeu em casa para o Uberlândia. E o Uberlândia, com a troca de treinador, mudou aí o treinador, praticamente uma comissão técnica, ou seja, já conseguiu 2 resultados positivos nos 2 últimos jogos. Você vê, foi lá em Poços de Caldas, ganhou da Caldense lá, apesar que você disse muito bem que em Poços de Caldas, a Caldense não vem jogando como joga fora. Nem em Poços, nem contra os pequenos. Não, justamente. Então ficou devendo, sim. Agora o Uberlândia já deu um arranque bom, o Uberlândia aí já saltou para a 7ª posição, né? Começou lá embaixo, nas primeiras rodadas, zona de rebaixamento, e vem novamente crescendo na competição. Agora, o que chama atenção, Martinho, aqui da Caldense, é porque nós tivemos 8 rodadas. A Caldense ganhou 3. Contra o Cruzeiro, contra o Atlético e contra o América. Ganhou dos grandes, né? Aí empatou 2 jogos e perdeu 3. Perdeu pra quem? Pra até então os times estavam lá embaixo. Lá embaixo. Um deles foi até o próprio Uberlândia ontem. Aliás, fizeram 2 gols rapidinhos, né? Aos 12 e aos 14. O primeiro gol de pênalti. O pênalti também indiscutível. O Reis, que foi ele quem sofreu o pênalti, foi lá e fez. E o Uberlândia, no segundo tempo, tentou administrar e até administrou muito bem a partida. E o Caldense, um pouco na base do esforço, uma bola de escanteio. O Jonathan, que é zagueiro na equipe do Caldense, foi lá e fez o centroavante não fez, o que o Amarildo, por exemplo, não fez, né? Não deixou de fazer. De fazer. Aí marcou esse gol aí, o gol de honra do Caldense. Por sua vez, os reservas decidem para o Cruzeiro, que vence o Coimbra e sobe para 3º lugar na classificação, João Augusto. Nós até clavamos ontem, né, que o Cruzeiro... Paulo Júnior foi o único que acertou, hein? Eu falei que o Cruzeiro... O 2-0 foi só o Paulo Júnior. Sim. Nós falamos que o Cruzeiro ia ganhar, mas... Eu falei que empataria. Eu falei o resultado, o Paulo Júnior aí, como sempre, né? Dando aí, cravando a certeza. Agora, o Cruzeiro não fez, mesmo com o time com reserva, não fez mais do que precisava. Ele tinha sim a obrigação de vencer o Coimbra. O Coimbra está nas últimas posições, 11º colocado. Agora, o Cruzeiro, William, os 2 jogadores que fizeram os gols saíram do banco, estava como opção de Felipe Conceição. O William Potker entrou, fez, e o Felipe Augusto fazendo o segundo gol. Agora o Cruzeiro, segundo o treinador, está melhorando, está crescendo. É importante que ele também está tentando, experimentando, testando jogadores para vir montar um Cruzeiro já se preparando, além do Campeonato Mineiro, para a Série B. Agora, até quando vai preparar? Até quando vai fazer teste? Até quando vai experimentar? Já não está na hora, Martinho, de definir um time, definir uma equipe? Gostou do Cruzeiro ontem, Martinho? Não, olha, não gostei, não, ainda não, viu? E o Cruzeiro, o Cruzeiro também, olha como que um clássico na próxima semana, tá o Atlético pensando no Cruzeiro, o Cruzeiro pensando no Atlético, e esquecem do jogo do momento. Quando o João disse lá que o Atlético deveria pensar no Pouso Alegre, o João Augusto estava certinho. E o Cruzeiro fez a mesma coisa, pensando no Atlético. E no banco do Cruzeiro é que saiu a solução do jogo. Que foi o Luiz Augusto, né? Que Felipe entrou. Augusto. Felipe Augusto. E depois o Potker também. O Potker acabou fazendo o primeiro gol
E o Augusto fez o segundo gol já no apagar das luzes também na equipe do Cruzeiro. 2-0, valeu mais uma vez o resultado, mas o Cruzeiro continua devendo um grande futebol. Agora, o que eu te pergunto até então, quero entrar nesse questionamento com vocês. Tanto pro Cruzeiro, que tentou segurar por conta do clássico, quanto o Atlético. Esse jogo no final de semana, esse clássico mineiro aí, no caso, a gente vê de um lado um Atlético a ser batido, que se perder pro Cruzeiro, dá uma desmoronada interessante. Por sua vez, o Cruzeiro precisa de uma vitória no clássico para mostrar que ainda não é o Atlético que tem toda essa hegemonia que ele tá pensando. Mas veja bem, Rafael, essa fala tua, ela foi muito importante. O Cruzeiro, independente do momento que ele passa, ou tá bem, ou tá mal, ou tá razoável, ele sempre complica o Atlético de uma forma que o Atlético esteja lá em cima ou embaixo, enfim. Então o Cruzeiro, você pode ter certeza que vai dar trabalho pro Atlético, sempre foi dessa forma, entendeu? Junto clássico, parece que o jogador cresce, muda, multiplica, enfim. Mas o Cruzeiro, mesmo nessa situação de formação, de reconstrução, vai dar trabalho pro Atlético. Agora, sim, claro, o Cuca, ele preocupa a mesma coisa. Eu diria que o Felipe Conceição, Martim, está menos preocupado que o próprio Cuca. Porque aquela situação de vai jogar aí o favoritismo em cima do Atlético, pelo elenco que tem, pelos jogadores que tem, a força que tem. E nós vamos assim, digamos assim, com um bode expiatório, nós vamos jogar. Então, eu acredito que a situação dele, claro, ele está preocupado, mas ele joga o peso tudo em cima do Atlético Mineiro. Aí tem um ponto de vista, né? O Atlético Mineiro tem hoje o melhor time do futebol mineiro, já está praticamente classificado para a próxima fase, basta um empatezinho, ainda faltam 3 jogos, mais um pontinho só já fica garantido entre os 4 primeiros para a próxima fase. E o Cruzeiro, que agora, nesse momento, está em terceiro lugar com 14 pontos, ainda vai ter que fazer um bom jogo para confirmar essa sua permanência na zona de classificação. Então, o Cruzeiro, se tiver um time que tem que pensar mais no jogo entre o Cruzeiro e Atlético, é claro que é o Cruzeiro. O peso desse jogo, você acha que é mais pesado pro Cruzeiro ou pro Atlético? Eu acho mais pesado pro Cruzeiro, em função da responsabilidade de ter que fazer um resultado positivo. O Atlético também tem que fazer, mas eu acho vamos imaginar que o Atlético... A pressão para mim é maior no Atlético. Você acha maior por manter a liderança? Não por manter a liderança, mas pelo elenco? Gastou o que tinha e o que não tinha. Contratou todo mundo que tinha na frente. Aí vai lá e perde pro Cruzeiro? Aí se você pensar em camisa, em torcida, em rivalidade, aí você tem razão. O Atlético realmente não pode perder pro rival. Agora, em termos de campeonato, o Atlético está muito mais descansado. João, e aí, o que você me fala? Nesse caso que a gente tá falando, eu vejo a pressão hoje no Atlético maior, por quê? Porque investiu o que tinha e o que não tinha. Aí vai lá pra perder pro Cruzeiro. O Cruzeiro que tá passando vergonha atrás de vergonha aí, num catadão. A gente vira e mexe e fala que tá mal porque não consegue apresentar um bom jogo, apesar do que ele tem melhorado, sim. Não vamos tirar o mérito do Cruzeiro, porque tem melhorado, sim. Só que ainda tá muito abaixo do Atlético. Você não acha que esse peso da partida é muito mais favorável ao Atlético? A tua análise é perfeita, Rafael. O Atlético, nós falamos, o momento e o time que o Atlético tem, o elenco que tem. Em relação, é claro, o Atlético tem todo o favoritismo, é favorito diante do Cruzeiro. Por isso que a gente falamos, o Felipe Conceição, eu diria que ele está menos preocupado do que o próprio Atlético. Se a gente analisar o Atlético... A pressão é do Atlético. É do Atlético, com certeza. Ele vai jogar o peso disso tudo em cima do Atlético. Agora, se você analisar essa rodada, o Cruzeiro sendo derrotado pelo Atlético e a URT vencendo o Boa Esporte, o Cruzeiro, principalmente nessa 8ª rodada, já deixa o G4 novamente, que a URT passa à frente do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro claro, vai jogar para vencer, vai tentar complicar o Atlético, isso é a realidade, né? Mas um resultado ruim do Cruzeiro, uma vitória do URT, a URT assume a 4ª posição e o Cruzeiro vai caindo. Agora, a pressão, o rojão, como você disse, Rafael, é totalmente do Atlético. Tem que vencer. Aquela preocupação é a realidade. Tem que vencer. Mas o Atlético tem que vencer? Eu acho que tem que vencer. Eu vou repetir aqui. Tem que vencer em função do investimento, dos gastos e do time que tem.
Em relação ao campeonato, quem tem que vencer? O Cruzeiro. Em relação à classificação. Não, fala assim, Para se garantir. Mas você está olhando eu estou olhando por 2 anos aqui. Sim, você está pensando na classificação. Nós não estamos falando da classificação, nós estamos falando em cima do confronto direto. Em cima de confronto direto é Atlético Mineiro, com certeza, em relação a tudo que o Atlético investiu, que trouxe pelo menos 6 renovações aí, gastou, então, é o que vocês disseram, concordo plenamente. Não justificaria uma derrota do Atlético para o Cruzeiro, que está até então saindo, né, digamos assim, dessa situação ruim. Situação delicada, porque Delicado, jogo. Eu só não queria que desse empate nesse jogo. Sabe aquele empate que fica aquele gosto de. Fica bom pra todo mundo? Não, ou fica ruim pra todo mundo. Ou ruim também, né? Dá pra cornetar dos dois lados. Mas se a gente analisar, Martim, ainda voltando rapidinho no jogo do Atlético e o Pouso Alegre ontem, eu assisti o jogo, um jogo disputado, um jogo com igualdade. No segundo tempo, o Pouso Alegre teve até chance de empatar o jogo, de passar à frente. Agora o Atlético não pode jogar só esse futebol que vem jogando com todo o seu elenco, com todo esse grupo de jogadores que tem. O Atlético precisa melhorar muito. O próprio treinador, o Cuca, ele disse isso. Agora pega um Cruzeiro, gente. Só que o Atlético, ele implantou ou modificou alguma coisa na forma de jogar, que o Atlético tentou jogar pelas laterais, colocando ali o Hulk de um lado, né, e o Quino do outro. E o Vargas na frente e o Sacha chegando meio que na surpresa. Foi não é exatamente uma alteração tão grande na estrutura do Atlético, mas foi uma tentativa também do treinador. Então, uma experiência que valeu. Rápido intervalo comercial, já voltamos com mais Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Depois de um ano intenso, a pandemia ainda não passou. Eu sei que você também está cansado, mas antes de se expor, pense. Ninguém quer que você ou alguém da sua família vá para o hospital. Por isso, os cuidados precisam continuar. Nós, profissionais da saúde, seguimos trabalhando. E o governo de Minas segue se esforçando para proteger os mineiros. Dobrou o número de leitos nos hospitais do estado, está contratando mais profissionais de saúde, distribuindo vacinas para todas as regiões de Minas e providenciando a compra de novas doses. Mas o vírus ainda está agindo e o momento é grave. Por isso, o governo implantou a onda roxa como medida emergencial para não faltar assistência. Não podemos baixar a guarda nem descuidar. Por favor, faça a sua parte. Use máscara e evite aglomerações. Não deixe que o cansaço se transforme em tragédia. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Fique ligado, o chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais gasta energia na sua casa. Sempre que puder, mantenha-o na posição verão. A economia pode chegar a 30%. Feche o chuveiro na hora de ensaboar. Com menos de 10 minutos, é possível tomar um bom banho. Quando você economiza energia elétrica, você paga menos e ajuda a preservar o meio ambiente. Sustentabilidade, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Panorama Esportivo pela Clube de Guaxupé. Conforme falamos ontem, nós tivemos uma reunião pela Federação Paulista de Futebol junto ao Ministério Público, que eles queriam implantar aquela bolha sanitária. Martinho, dá mais informações pra gente a respeito da reunião e o que ficou resolvido. Ou nada resolveu? Não, na verdade, nada resolveu, né? Apenas mais um item foi acrescentado aí nas discussões ontem com o Ministério Público de São Paulo mais a Federação Paulista de Futebol, em que a federação pede, né, para que os clubes crie uma punição para os jogadores que contraírem convite fora do ambiente de futebol. E citou um caso, o caso do jogador do Palmeiras,
ficou para se estabelecer essa punição. E além, é claro, foi entregue ao Ministério Público como que será a tal da bolha paulista, chamamos a bolha que a gente quer dizer, como os jogadores irão se portar nos apartamentos, nos prédios, inclusive estão falando até em quarto único para cada jogador nos hotéis, até que aí não muda muito. Eu acho que não muda nada. Não muda nada, na verdade, né? Não muda muito. E o protocolo de fazer um exame de Covid 1 hora antes do jogo. Aí dizem, segundo eles lá, que já existe um teste bem moderno capaz de detectar quase que ao vivo. Então, só que tem um detalhe, né? Fazer um teste também 1 hora antes do jogo, o jogador já está lá no campo, já foi para concentração, se tiver que tirar, tira de última hora. Mas de qualquer forma... outra coisa, você acha que os jogadores na concentração estarão todos de máscara, com distanciamento? Não vai estar. Não vai estar. Então, se um lá testou positivo, você pode ter certeza que alguns ali podem estar infectados também. Com certeza. É muito difícil, muito difícil a gente julgar esse tipo de situação. É uma situação que empurra e ninguém cai. E tem nova reunião, o outro empurra para um, outro empurra, passa por lado, acaba virando nada. Todo dia tem reunião. Tem hoje à tarde, tem, João Augusto, mais uma. Você pode usar, mas todos os dias esse povo está com reunião. Reunião, chega um momento que reunião é cansativo. Reunião, chega um momento, gente, que ao invés de chegar num acordo, desacorda, fica pior. Você entendeu? Tem que chegar num determinador, tem que chegar, vai ter jogo ou não vai, o jogador tem que obedecer, o jogador tem que seguir a risca, você entendeu? Porque muitas coisas, eu entendo que os jogadores, eles comprometem muito, eles não seguem, eles acham que é brincadeira a situação, e não é. Agora fica esse empurra aí, Ministério Público, é federação, é governador, é clube de futebol. A verdade é que a Federação Paulista de Futebol não está conformando de todos os outros jogos todos os outros campeonatos estarem acontecendo, e eles não. Mas não tem mas não tá, São Paulo, Rafael, não está tendo condição de ter campeonato. Eu não estou questionando isso não, João. Estou falando que a Federação Paulista, ao ver essa situação, fica incomodada. Tá rolando Carioca, tá rolando Mineiro, tá rolando Copa do Nordeste, o Gaúcho, e o próprio Paulista tá parado. Então é isso que acontece. Você pode ter até a intenção, a Federação Paulista, de fazer jogos em outros estados. Já tentaram isso. Aí os outros estados falaram que não. Claro, pera aí, nós estamos legal. Os outros estados estão com problema, nós vamos trazer problema para nós aqui, eles se viram. Agora tem que buscar um jeito, buscar um caminho, um mecanismo, sei lá. A verdade é que existe uma quebra de braço entre a Federação Paulista de Futebol e o governo de São Paulo, né? Uma quebra de braço muito grande aí, onde a Federação Paulista até esse momento está levando a pior. Agora, já que está levando a pior mesmo, devia esperar acabar o tempo todo. A onda roxa deve ir até dia 14. Até dia 14. Então seria... Agora nós já estamos assim, menos de uma semana. Espera passar. Não vale a pena toda essa briga mais. Não vale mais. Depois o calendário do futebol brasileiro, do mundo, principalmente o futebol brasileiro, ele em dia, em ordem, ele já é problemático, e agora que está bagunçado, depois vê o que faz. Agora, até parece que reduziram, Martins, você pode me ajudar? Parece que o jogador de um jogo para o outro é 72 horas. Agora passou para 48. Para 48, vai chegar um ponto que vai jogar hoje, peraí, amanhã nós joga de novo, depois amanhã vai jogar todo dia. Bom, quartas de final da Liga dos Campeões, a bola rolou ontem, nós tivemos 2 jogos, Martinho. Nós tivemos ontem o Bayern perdendo, né? Você até apostou no PSG. Vamos lembrar aqui, Rafael ontem apostou no PSG e eu disse que o Bayern venceria de 2-0, mas na verdade o Bayern perdeu de 3-2 para o PSG. Pois é, até então a gente debateu esse jogo. Vocês 3 apostaram no Bayern. Eu apostei no Bayern. Eu apostei no PSG porque eu estava confiante que ontem era Ney Day, dia de Neymar. Dia de Neymar. E ele deu assistência. Em 2 dos 3 gols ele que deu assistência. No primeiro gol, por exemplo, ele deu uma arrancada lá no contra-ataque. Gol do Marquinhos? Gol do Marquinhos. Não, o primeiro gol foi do Mbappé. Lá logo no comecinho lá ele deu aquela arrancada e passou a bola pro Mbappé. Aí o Marquinhos é que fez o segundo gol, né? Ficou 2-0. O Mbappé nesse primeiro jogo ele errou o chute, hein? Ele chutou em cima do goleiro. O Mbappé ele errou o chute, ele chutou em cima do goleiro. Mas aí, como se diz, contou com a dose de sorte, e o que importa, meu amigo, é a rede balançando e a alegria do torcedor em casa, né? Mas com alegria assim mesmo. Agora, por sua vez, o jogo começou bem corrido, um jogão de bola, bem agitado, e o PSG realmente chegou a abrir 2-0. Chegou a abrir 2-0 quando todo mundo achava que estava resolvido. O que aconteceu? O Motin. O Bayern foi lá e buscou. Conseguiu buscar o 2-1 aí, conseguiu empatar com o Thomas Müller. E depois,
já no apagar das luzes aí, a gente teve o segundo gol do Mbappé. Mas o PSG, de uma forma ou de outra, buscou resultado fora de casa. Só que o Bayern jogou bem também, João. Jogou bem. O jogo foi bom. E o Neymar, ontem, não fazendo gol, mas o Neymar jogou bem. Jogou muito bem. Ontem ele foi bem. Que a gente cansa de falar, todos os analistas, comentaristas, que se ele colocar a cabeça no lugar, ele, Neymar, e se preocupar em apenas jogar futebol, ele arrebenta. Foi o que aconteceu. Ontem ele deu assistência, chamou o jogo, deixa comigo. Exatamente. Enfim, entendeu? Então, agora, nós falamos, gente, a nada do futebol do mundo é na Liga dos Campeões. E pega o Neymar quando ele quer mostrar, quando ele quer ser o Neymar. Joga muito. Ele arrebenta. Ontem foi aquele Neymar que nós brasileiros gostaríamos que ele fosse todos os tempos e todos os jogos, né? A gente não tem nada a ver com a vida dele, extra-campo, ele faça dela o que bem entender. Mas tem muito brasileiro que não torce pelo Neymar. Hein? A gente sabe que tem muito brasileiro que não torce pelo Neymar. Não, tem muito sim, sabe por quê? Vai criando aquele clima de cada coisa que acontece, uma coisa soma-se a outra e aí vai ficando aquilo na cabeça que um clima. Agora, só no futebol, isoladamente, o resto, ele é um excelente jogador e ontem provou isso mais uma vez. Um jogo bonito, um jogo rápido, um jogo mais uma vez corrido, o melhor futebol do mundo. Eu gosto sempre de falar que está no jogo no campeonato europeu, né, na Liga dos Campeões. E o Bayern não teve medo do PSG e PSG muito menos medo do Bayern. O Bayern deu 30 chutes no gol, 31 para ser mais exato. Eu acho até que nem foi o dia do Bayern também, mas um bom resultado aí, o PSG realmente mereceu, porque o jogo foi, no meu ponto de vista, muito bom e muito equilibrado. Mas o placar apertado, mesmo o PSG conseguindo aí o resultado fora, mas esse jogo eu diria que esse jogo está aberto ainda. Eu também acho. Esse jogo você já não pode cravar. O PSG já avançou. A vantagem é o empate. A vantagem é o empate. Você pode acertar com o Bayern e tem outra coisa. O Bayern ontem teve alguns jogadores considerados principais titulares não jogaram ontem. E outra coisa, para mim um dos grandes destaques ontem foi o Navas. O goleiro do PSG. Pegou muita bola. Pegou muito. Então, o goleiro costarriquenho foi um dos melhores da partida para mim. Por isso que você vê, o jogo foi bom, o goleiro do PSG, mesmo vencendo o jogo, trabalhou, né, João? Trabalhou, foi um dos melhores jogadores do campo. Segundo jogo da Champions, justamente o Porto que recebeu o Chelsea, e o Chelsea 2-0, ele venceu e abre boa vantagem aí nas quartas de final da Champions. Esse daí ontem nós dissemos, né, João Augusto, na maioria nossa aqui, que o Chelsea venceria. Todo mundo acho que falou, né? Hein? Todo mundo apostou no Chelsea. Todo mundo apostou no Chelsea e deu o resultado que para mim foi a lógica. Mas vamos voltar lá atrás em programas anteriores, só que nós falamos aqui, antes de começar os jogos das quartas de final, nós falamos que dessas equipes todas aí, a equipe considerada menor, ou de menor expressão, ou inferior, era o Porto. O que está acontecendo, gente? Entre os quatro que estão aí, né, para disputar essas semifinais aí, é verdade. Em casa levou Copa, perdeu 2-0. Agora, eu diria que aqui agora o Chelsea está praticamente com a mão na outra fase. Entendeu? Joga em casa, venceu fora por 2-0. Aí sim você pode cravar que o Chelsea é um grande favorito em já passar para outra fase. Agora, o time do Porto conseguiu segurar o jogo até os 30 do segundo tempo. Exato. Fez uma marcação um pouco mais baixa. Por quê? Respeitando a equipe do Chelsea e esperando os contra-ataques. Não foi feliz porque acabou que não deu certo. Aí depois que tomou o primeiro gol, aos 32, acabou se perdendo um pouco mais. E aí o Chelsea foi lá e carimbou o segundo gol, 2-0. Mas o Porto, dentro do que ele havia proposto, que era de segurar o jogo, se bem que nessa fase de semifinal da Liga dos Campeões não tem time que vá segurar jogo, mas ele, conhecendo o perigo, tentou segurar e fez o que pôde. Suportou bem até os 32, aí depois não deu mais. Tá aí só valendo dizer que os jogos da volta é dia 13 e dia 14 aí da próxima semana. Isso, aí a gente dá mais detalhes, mas até então nós temos aqui uma grande vantagem de Chelsea, uma grande vantagem de Real Madrid, e nós temos dois jogos bem abertos, que é PSG e Bayern, e Borussia e Manchester City, que para mim são os dois jogos aí onde sairá o campeão. É os dois que estão em aberto. É verdade. Se eu tivesse que apostar, apostaria nisso. Vamos ver. Também acho que é o mais lógico, né? Bom, vamos lá agora, saindo da Liga dos Campeões, vamos para a Copa do Brasil, João Augusto. Aconteceram jogos na noite de ontem, né? Lá em Teresina, o Picos perdeu para o Boa Vista do Rio de Janeiro por 1-0. João Augusto, nós tivemos também Juazeirense lá de Juazeiro do Norte,
enfrentando Volta Redonda. O jogo ficou em 3-3. Aí nos pênaltis o Juazeirense passou 4-2 nos pênaltis. Em Salvador, lá no Barradão, o Vitória bateu o Rio Branco do Espírito Santo por 2-0. Nós tivemos também Bahia tendo um show de futebol ontem, vencendo 4-1 a equipe do Manaus. E lá no Almeidão, em Tombos, o Tombense perdeu para o Vasco da Gama por 2-1. Pois é, tá aí os jogos da Copa do Brasil de ontem. Hoje nós temos jogos também, João Augusto. A bola rola hoje ainda, né? Às 19 horas, lá no Heriberto Rios, em Criciúma. Aonde? Heriberto Rios. Ah, bom, eu gostei do teu sotaque. Lá em Criciúma, Santa Catarina, nós estamos bem aqui no... Tem hora que nós temos que dar uma caprichada, né, João Augusto? Não, tem que mexer lá no fundo do baú, lá no fundo da gaveta. Criciúma e Ponte Preta. E mais um jogo hoje, Vila Nova enfrentando a Juventude, jogo das 9h30 da noite. Falando agora desse jogo que a gente deu um destaque maior ontem, a Tombense 1, Vasco da Gama 2, gols de Andrei e Gabriel Peck. Os gols aí no início de cada tempo, mas o Vasco conseguiu bater a Tombense e avançar na Copa do Brasil. Olha, eu apostei no Vasco ontem, tava bem. Não, tava bem o Vasco ontem, inclusive eu esperava até um pouco mais da equipe do Tombense. O Vasco surpreendeu logo de cara, aos 2 minutos já pregou. Já guardou, né? Já estufou a rede. Já estufou a rede. O Gabriel Peck recebeu uma bola enfiada no meio de 2 zagueiros até, inclusive, numa velocidade tipo Usain Bolt aí, acabou fazendo o primeiro gol e já deixou o Vasco tranquilo. Na volta, no segundo tempo, também no comecinho do segundo tempo, aí uma falta que ficou aquela polêmica, foi falta, foi pênalti, foi, não foi, no fim o juiz optou pela falta e o Andrei fez justiça, acabou cobrando a falta passou no meio da barreira e fez lá 2-0 para a equipe do Vasco. E no finalzinho, né, já no finalzinho do 37 do segundo tempo. 37 do segundo tempo, o Daniel Amorim, que tinha errado um caminhão de gols durante o jogo inteiro, acabou fazendo um. Aí ficou o gol de honra da equipe. E aí foi falha da defesa do Vasco, hein? Porque tinha 3 ou 4 jogadores do Vasco da Gama que ficaram olhando o Daniel chegar para poder cabecear a bola. Agora, esse resultado, Martim, Rafael, os ouvintes do Panorama, eu assisti esse jogo e falei, eu quero prestar atenção no time do Vasco da Gama. Eu entendo agora que o Marcelo Cabo está organizando esse Vasco da Gama. Ele ficou muito contente, ele acha que o crescimento vem vindo, está chegando. Ontem eu gostei do time do Vasco da Gama. Mas você acha que ele ainda já está num nível para falar assim, ó, ele já, digamos que o nível de primeira divisão ou ainda não? Não, eu digo nível de primeira divisão porque o Vasco caiu. Só para não me interpretar mal, entendeu? O Vasco caiu, então ele vai disputar a segunda. Se ele tá como um time de primeira, ele tem que sobrar muito nessa segunda divisão. Por isso que eu te perguntei. Não, mas a princípio ele para a Série A ainda está longe. Agora, para uma Série B, ainda está faltando alguma coisa. É o que ele, Marcelo Cabo, está tentando fazer na Copa do Brasil, fazendo as alterações certo, ele mexe certo, todas as mudanças que ele faz dá resultado, o Vasco melhora, que tem treinador que muda 4 ou 5 vezes, da forma que pode mudar agora, o time dá uma murchada, o time dá uma caída. E o Vasco, nesse jogo contra a Caldense, que eu vi também, e ontem, eu senti que o Vasco, com as modificações, o Vasco não cai a sua produção, o Vasco tá para cima e disputando. Não cai a produção, ele tá ruim, continua ruim. Não, o Vasco tem melhorado. Mas ontem o Vasco fez algumas alterações. O Vasco, que eu falo, o Marcelo Cabo, fez algumas alterações que eu gostei da equipe do Vasco. Por exemplo, o Morato estreou. Não foi uma excelente estreia, mas ele jogou bem. Correspondeu, fez o dever de casa, né? No finalzinho, o Léo Jabá entrou também ali, mais como teste, porque propriamente para ajudar o time, até porque o time já estava vencendo, ele quis saber como é que o Léo Jabá se comportava. Naqueles minutinhos ele se comportava muito bem. Agora, as revelações que vieram da base da equipe do Vasco, aí o caso do Gabriel Peck e o Andrei, que foram os dois, não pelo fato também de serem os autores do gol e resolvido a situação pro Vasco, mas esse Gabriel Peck, esse menino é veloz, é rápido, ele tem um jogo de cintura para dar as entortadas. Tá indo bem, sim. Joga muito bem, deu chapéu ontem também, além do gol. Bem que chapéu vamos passar para outros, senão não vai dar tempo da gente falar dos outros times também na Copa do Brasil. O Vitória resolve a partida em 5 minutos,
derrota o Rio Branco e avança para a terceira fase da Copa do Brasil, João Augusto. Outra equipe também que jogou em casa, em Salvador, eu diria que fez o seu dever, não fez mais que a obrigação em vencer a equipe do Rio Branco, lá do Espírito Santo. Você disse muito bem, em 5 minutos sacramentou a vitória e mais 1.700.000 aí para os caixas, para os cofres do Bahia, do Vitória. Martinho, Boa Vista é letal no primeiro tempo, vence o Picos fora de casa e se classifica para a terceira fase também. Olha, esse jogo, né, o Picos era, se bem que agora essa fase é jogo único, não tem vantagem para ninguém. Eu não assisti esse jogo, mas o Boa Vista, ele é da série agora foi para a série B, né? Não é esse jogo, agora foi classificado para a série B. Ele vem numa crescente aí no futebol e fez bonito frente à equipe do Picos. Ou seja, passou para a terceira fase, também ganhou um dinheirinho bom. O que importa, time, né? Isso aí é o dinheiro, né? Não, porque é um time de pouca estrutura financeira. Exato. Por sua vez, o Bahia mantém a cena de altos e baixos, goleia o Manaus e se classifica na Copa do Brasil. Bahia enfiou 4-1 com o gol do artilheiro Rossi, João Augusto. Até aí o Bahia também, indiscutivelmente, né? Fez o seu dever, fez o necessário, vencer a equipe do Manaus. Manaus aí não ofereceu resistência à equipe do Bahia, 4-1 ficou de bom tamanho para a equipe do Amazonas, poderia ser mais. Até porque o Bahia fez gol logo no começo, daria para realmente, cabia mais. Administrou. O Bahia fez o que fez o Vasco, né? Fez um gol também logo aos 2 minutos, o gol de uma bola comprida, enfiada. Agora, o grande pecado da equipe do Manaus, João Augusto, é a defesa do Manaus. Uma peneira, cochila demais, não marca, não acompanha jogo, é muito sem experiência, e o Bahia se aproveitou disso, né? E lembrando o Rossi, João Augusto, fez mais um. Não, é bom, tá num momento bom, tá numa fase boa, vem mandando a bola na rede. Agora, só para fechar aí, a defesa do Manaus, Martinho, você foi muito claro, muito objetivo. Tem um aqui, outro lá em Guaranésia, outro lá em Muzambinho. Não é uma peneira, é um buraco. Tá descoordenado de tudo. É um time que não tem experiência nenhuma no sistema defensivo. O que chama atenção também nessa fase da Copa do Brasil foi o que aconteceu no Juazeirense, que buscou o empate após levar 3 gols do Volta Redonda. E aí consegue a vitória nos pênaltis. Esse jogo teve uma curiosidade, né? Terminou 3-0 no primeiro tempo. Sim. E correu e buscou o empate, foi 3-3. Aí depois nos pênaltis acabou que não deu muito certo. Mas é a tal coisa, quando quer um objetivo, corre atrás, né? Mas é inadmissível um time que está ganhando de 3-0, deixar empatar, a gente ainda perder nos pênaltis. Eu vou crucificar aqui a equipe do Volta Redonda que não soube administrar. Perdeu para quem? O Volta Redonda perdeu para eles mesmos, entendeu? Ridículo. Não pode. Esse tipo de coisa é aquilo que a gente tem que cornetar mesmo, porque tava ali, vamos dizer assim, 1.700.000 na mão ali, segurando, de repente vazou pelo vão dos dedos. E um placar de 3, né? Passa por debaixo do pano aqui, faltou uma processo aí, não quer não. Absurdo. Rápido intervalo comercial, já voltamos e aí sim, vamos falar de Recopa Sul-Americana, Libertadores e muito mais. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. A emoção simples. A comunicação que você gosta. No CNA, tamo junto desde sempre. Agora, ainda mais. Sala de aula. No escritório. Em casa. Tanto faz. Aula de inglês? Online ou offline? Pro CNA, não muda nada. Cada um é do seu jeito. Cada amigo do peito. Tamo junto, compartilhando, aprendendo, te convidando. Bem junto. Tamo together. Matricule-se já. CNA. Juntos é o nosso jeito. CNA Guaxupé. Telefone 3551-7495. CNA Guaranésia. Telefone 3555-3453. Esse é o som de um respirador de UTI. Ele é um dos mais de 1.000 que o governo de Minas comprou por um dos menores preços do país. Além disso, o estado investiu de forma eficiente e dobrou o número de leitos de UTI. Também contratou mais profissionais de saúde e adquiriu 50 milhões de seringas para vacinação. O governo de Minas está fazendo a parte dele. Por favor, faça você a sua. Não podemos baixar a guarda nem descuidar. Use máscara e evite aglomerações. Ninguém quer que você ou alguém da sua família precise dos respiradores. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Depois de tanto tempo que eu trabalhei,
É hora de curtir, chegou a minha vez. Vou me aposentar pra viver o melhor da vida. Quer aposentar? Teve seu benefício negado? Quer revisar seu benefício? Agende seu horário pelo telefone. Ligue agora no 99725-9475. Estamos na rua Major Anacleto 79B, ao lado do Hotel Marambaia, em Guaxupé. Aposentar Brasil. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube com o Panorama Esportivo. Continuando então, vamos falar agora de Copa Sul-Americana. A bola rolou ontem, João Augusto. Aconteceram vários jogos, né? E na quarta-feira, vamos lá, o Mineiros perdeu para o Araguá da Venezuela por 2-1. João Augusto, o Guabira da Bolívia venceu 2-1 o Nacional de Potosí, também da Bolívia. O Ancaio do Peru bateu o Cajamarca, também do Peru, por 4-0. George Wistman, que tinha vencido 2-1 no primeiro jogo, voltou e repetiu a dose. George Wistman 2, Palma Flor 1. Aí, Sul-Americana e os jogos que aconteceram na noite de ontem. Teve mais um jogo, João Augusto, o jogo de ida, Montevideo City do Uruguai versus o Fênix também do Uruguai. O jogo terminou empatado em 0-0. E nós temos rodada hoje. Hoje acontecem vários jogos também. Nessa quinta-feira, Guayaquil City do Equador versus Aucas, também do Equador. Nós teremos Puerto Cabello da Venezuela versus Metropolitanos, também da Venezuela. Duas equipes do Paraguai, River Plate e Guairena. Agora vamos para Colômbia, Deportivo Pasto versus La Equidad. Lá no Peru, Melgar e Carlos Manucci. E no Chile, né, o Palestino enfrentando o Cobresal. Tá aí. Sul-Americana e os jogos. Nomes diferentes nessa Sul-Americana, né? Tudo pra mim é tudo estranho, Rafael. A gente tem que se limitar. Pelo menos eu, né? Me que começou apenas a abrir muito, né, Martinho? Para vários times novos, inclusive sem expressão e sem camisa internacional, a participarem dessas competições. É o que tá acontecendo. Tem o Puerto Cabelo. Cabressol, vem de cabresto, né, Martinho? Bom, saindo então de Sul-Americana, vamos a Libertadores da América. Ontem nós tivemos mais um jogo valendo para a terceira fase. E nós tivemos um embate entre Libertad e Atlético Nacional, João Augusto. O jogo foi realizado no Paraguai, no Defensores del Chaco, e o Libertad bateu aí o Atlético Nacional da Colômbia por 1-0. Eu vi alguns lances desse jogo, a equipe paraguaia conseguiu um resultado apertado, mas venceu a equipe colombiana por 1-0. É claro, é o chamado jogo de ida. Depois acontece a volta lá na Colômbia. E mais um jogo de ida também, hoje acontecendo às 9:30 da noite. A equipe do Bolívar estará enfrentando o Júnior Barranquilla. Aí o Bolívar da Bolívia, logicamente, e o Júnior Barranquilla da Colômbia. E mais um jogo para a noite de hoje. É jogo de ida ainda. Esse jogo nós temos que lembrar que são 180 minutos. Desse jogo de hoje, logicamente, 90 terá um segundo jogo. E a tudo que eu pude apurar, eu vejo um equilíbrio bastante grande entre Bolívar e Júnior Barranquilla nesse momento. E o Júnior Barranquilla que vem subindo de produção. Você pode ver pelos últimos anos aí, ele tem incomodado, não tem vendido barato as partidas contra os brasileiros, não. E a equipe, Rafael, que na competição colombiana, no campeonato colombiano, vamos dizer que seja o brasileiro, o Júnior Barranquilla está sempre nas cabeças, sempre entre as 3 ou as 4 melhores equipes do futebol colombiano. Exatamente. Esse daí são essas vagas desses times aí, justamente para saber quem são os 4 últimos times a entrar nesse pote 4 da Libertadores. Lembrando que o pote 4 tem o La Guaira, tem União La Calera, Always Red, Rentistas, aí sim entraria Atlético Nacional ou Libertad, ou Grêmio ou Independente Del Valle, ou Júnior Barranquilla ou Bolívar, e para finalizar, ou São Lourenço ou Santos. 4 times desses aí entrarão nesse pote 4.
Tá aí. E só para fazer uma correção aqui dos últimos dias, nós inclusive falamos aqui sobre a possibilidade de dar uma chave brasileira, tudo mais. Nessa primeira fase da Libertadores, não é permitido dar o confronto direto total. Numa chave só. Numa chave só. Por exemplo, o pote A da Palmeiras, no segundo pote B Internacional, no pote C Fluminense, no quarto o Grêmio. Não pode. Pode dar 2, ok. Agora, 4, na totalidade, uma chave 100% nacional, não pode nessa primeira fase. Até inclusive saiu uma cornetagem no meio jornalístico de que o sorteio, na verdade, não será um sorteio. Vai ter que ser indicação. Quando acontecer do sorteio sair 2 brasileiros, por exemplo, aí vai repetir o sorteio. Vai ter um ressorteio daquele jogo, é claro, né? Mas é legal essa mudança, né? Esse calendário. Quem teve essa inteligência, essa mexida, vamos falar assim, é importante. Porque não tem como você falar, eu caí numa chave ruim, eu caí enfim, então é legal. É que lá na final fica do tudo igual. Lá no final eu acho que hoje é pior você pegar brasileiro do que pegar time internacional. Eu vejo o futebol sul-americano não está no mesmo nível que o brasileiro. Não. Eu vejo o brasileiro como superioridade. Quem que você tem no futebol sul-americano no nível brasileiro? Aí são raras exceções. É um River Plate, é um Boca Juniors, é ali um LDU que sempre dá trabalho. Então, assim, são poucos times ali. Um Del Valle também lá, que de repente aparece. Del Valle, entendeu? Um Nacional do Uruguai. Sim. Mas são poucos. Você enche uma mão. Agora, é muito mais difícil você pegar uma chave 100% brasileira do que uma chave balanceada, digamos assim. Que aí é injusto, né? Você pega lembra do ano passado? Teve até o Delfim Moreira lá no negócio. Delfim Moreira. A professor não deu aula, né? Mas é a realidade. O futebol, só para fechar, o futebol brasileiro no sul-americano, mesmo estando em uma situação complicada, né? Mas ainda consegue ser superior aos outros países sul-americanos. Lembrando que os cabeças de chave são Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Nacional do Uruguai, Flamengo, Cerro Porteño, Olímpia e São Paulo. Aí. Aqui, ó, anotadinha. E o bicho pega nessa outra fase. Pega. Com certeza. Vamos agora, saindo do assunto Libertadores da América, vamos para a Recopa Sul-Americana, onde ontem nós tivemos um confronto entre Palmeiras e Defensa e Justiça, Martinho. Olha, Rafael, esse jogo é o jogo que eu não vi o jogo completo, até porque eu encontrei dificuldade de localizar aí nos canais. Era somente a Comebol TV. Somente a Comebol TV. Mas que a gente pôde apurar através de notícias é o resultado que o Palmeiras não foi um grande time. Agora eu estou seguindo aqui comentários do GE. Não foi um grande time, fez um jogo um pouco acima do razoável, digamos assim, segundo os comentários, venceu esse primeiro jogo, tem o jogo da volta que será em Brasília depois, tem uma vantagem de um gol, mas o Palmeiras não foi aquele Palmeiras que o torcedor palmeirense esperava. Por sua vez, né? Fez um bom resultado, mas por sua vez ficou um pouco devendo no futebol. Por sua vez, até o técnico ainda argumentou falando que o time tá voltando agora, que tá um pouco sem ritmo e tudo mais. Você acha que o Palmeiras tá sem ritmo, João Augusto? Rafael, o Abel Ferreira não se discute que ele é competente, ganhou esses títulos, ele tá com a mão no outro título aí, né? Dessa Recopa Sul-Americana, mas eu acho que ele tem momentos que ele sobe gilete, quer dar discurso, quer fazer discurso. Então é o momento dele baixar a bola, entendeu? Tá treinando, não tá jogando, mas até para você conseguir um padrão, considerar aí, fazer um modelo para o Palmeiras crescer, toda a equipe que não tá jogando, é o treinamento. Agora, não está sem ritmo, não está fora. Eu acho que é ele que está fora falando alguma besteira. Porque o Palmeiras está treinando, gente. Não parou, ué. Eles ficaram 2 semanas afastados, né? Depois dos títulos e tudo mais. O Palmeiras ficou de 2 para 3 semanas afastado. O último jogo do Palmeiras foi dia 13 de março. Para ser de lá para cá. Um mês. Não, teve um jogo depois, se não me engano, contra o Mirassol, que foi no Rio de Janeiro. Não, enfim. Agora me falhou a memória aqui. Contra São Bento. Contra São Bento. Isso. Depois que ele for campeão, ficou 2 semanas. Já, há quanto tempo tá treinando? Buscando conjunto, buscando padrão? Pois é, e o que chama mais atenção é que o Palmeiras, mais uma vez, ele venceu, ótimo, lindo, porém não convenceu.
O que aconteceu? Eu vi o jogo também, vi os melhores momentos também, agora há pouco. E eu vi um Palmeiras da seguinte forma: o Palmeiras não tinha meio de campo. O Palmeiras forçando muitas. Resolvendo a partida com chutão. O meio campo do Palmeiras não funcionou. E pra mim ontem, Felipe Melo e Luan tava mal. O gol do Defensa e Justiça saiu no meio dos dois. Felipe Melo ficou olhando e o Luan simplesmente avaliando a bola. Se a gente analisar, o Felipe Melo, ele faz parte de um conjunto, faz parte de 11 jogadores. Ele faz a parte dele. Agora você pega aí, o que é a função do Felipe Melo? É desarmar, pegar e tocar. Agora, se aquele que arruma, aquele que constrói, aquele que articula, se não estiver bem, prejudica ele, sobra tudo para ele. Então, é a situação que complica aí o Felipe Melo. Vai fazer ele matar no peito, colocar na grama, dar um tapa ali. Ele não sabe fazer isso. Não é que ele não sabe, não é a função dele. Então, para ele estar bem, o meio-campo em si, todos têm que estar bem. E foi o que não aconteceu ontem. O Rafael Veiga também ficou devendo. Nossa, ele pra mim foi o pior da partida. Pra mim foi o pior da partida. Ficou devendo. Aí foi até substituído. Aí, por acabar de completar o azar do Rafael Veiga, o Scarpa foi lá e fez o gol que deu a vitória, não o título, mas a vitória. Aí foi o gol, aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo e deixou o Palmeiras, digamos assim, mais tranquilo, né, nessa competição. Agora tem um segundo jogo, tem que se repensar. Você estava falando do Felipe Melo. O Felipe Melo é um bom marcador, sabe sair jogando, tem um bom passe, mas ele continua devendo aí na parte física em termos de arrancada. Não é força não, força ele tem também. A parte de arrancada ele fica devendo e pode estar aí começando a se pensar num banco, né? O Palmeiras tem... O Boca Juniors está querendo levar o Felipe Melo. Não sei se isso aí procede ou não, né? Mas o Palmeiras faz dar uma melhorinha para ele fica quieto o Palmeiras. Mas eu acho que ele é importante pro Palmeiras. Não, como líder dentro de campo, isso é importante. Ele coloca a molecada ali nos eixos. Isso, eu acho que ele é fundamental ali pro Palmeiras. Não pelo que ele tá jogando no futebol, extra-campo, eu falo. Não, mas dentro de campo mesmo, você pega esses jogos complicados, Libertadores da América, com equipes grandes de outros lugares, ele enxuriça a arbitragem, ele vai para cima, enfim, tem que ter um jogador desse naipe dentro de uma equipe. E o Felipe Melo faz muito bem. E ontem, que eu critiquei o Abel Ferreira, mas ontem ele colocou o Scarpa no segundo tempo, quer dizer que acertou aí na mudança. Então, o Scarpa fez o gol. Mas ele fez o gol de falta. O gol de falta. Mas entrou no segundo tempo. Sim. Mérito do Scarpa por conta do gol de falta, ok. Só que não foi uma jogada trabalhada. Inclusive eu senti falta de jogada trabalhada no Palmeiras. O Wesley acabou que nem entrou, né? Nem entrou na partida. Lembra que nós discutimos aqui? Exato. O Breno Lopes, o Wesley e tal. Eu, por exemplo, fui a favor do Wesley. Acabou que nem entrar na partida e não entrou. E o Breno foi substituído também. Então, e o que chamou a atenção, Martim, foi que no segundo tempo nós tivemos um gol do Defensa e Justiça que, no caso, o juiz deu impedimento. Falando que teve um jogador que participou do lance. Aí que é a treta. Inclusive nosso amigo aqui, o Vladimir, mandou mensagem pra gente. Vocês não vão falar que mais uma vez ajudaram o Palmeiras? Na verdade, esse lance foi o seguinte: foi um cruzamento onde tinha um jogador no segundo pau. Ele subiu pra cabecear, ele não encontrou a bola passou bem longe dele. E aí o jogador que estava vindo na ponta da área arrematou e fez o gol. O juiz deu o impedimento. Walter Bol fez esse gol aí. Então. Fez, mas não valeu, né? Mas peraí, aí a questão é, o cara realmente participou da jogada ou não? Então, Rafa, eu particularmente não posso julgar, com todo assim, porque eu não vi esse lance. Com essa história da televisão não ter mais o direito de transmissão, não vou fica uma bagunça, né? Não vou falar o nome da TV, a gente fica com dificuldade de pesquisar. Nós estamos aqui no interior e tal, a gente pesquisa através do YouTube e outros elementos possíveis. Mas esse lance particularmente eu não vi. Pois é, agora eu confesso que eu fiquei na dúvida ali se ele realmente participou ou não, porque a bola passa distante dele, ela não passa tão perto. Aí a questão tem que ver o entendimento realmente se ele chegou, o goleiro chegou a entender que ele ia disputar a bola com o jogador. Falando assim da regra geral, né? Se o jogador, mesmo que não toque na bola,
mas faça menção de lance que atrapalhe o goleiro, que atrapalhe a visão do goleiro. Aí, tá passando o lance agora, nesse momento. Eu vou colocar para você o lance aqui, que foi muito discutido. Aí o cruzamento. Não, peraí, calma, não é esse ainda não. Vamos lá. Não. Esse aqui foi o gol. O gol, uma enfiada de bola maravilhosa no meio da zaga ali. O Brian Romero marcou, saiu pro abraço. Aliás, deu uma chapada até muito boa, hein? Sim, não questiona o gol, ó, tava realmente em posição legal, beleza. A questão que foi a choradeira depois da partida foi justamente esse lance aqui, ó. Vamos ver se... olha só, a Conmebol TV nem disponibilizou o lance. Tá vendo? Talvez para não dar confusão. Não mesmo que falar, né? Então, mas fica uma insegurança, né? Pô, será que tava, será que participou, será que não participou, será que atrapalhou o goleiro, será que, enfim, é um lance interpretativo. A gente... Achou, agora sim. Pegamos aqui o lance, foi já no apagar das luzes aqui, ó. O jogador vai cruzar a bola. Tem um jogador do Defensa e Justiça, realmente estava impedido. Só que a bola passa muito longe dele, ó. Realmente. Mas ela passou, Rafael, agora vendo assim. Eu daria o gol. Eu daria o gol, Rafael. Mas, a bola passou muito acima da cabeça. Ele subiu, você pode notar que ele subiu com a intenção de cabecear. A intenção de bloqueio houve. O questionamento é se o rapaz estava impedido ou não estava impedido. Não, peraí. A questão é uma só. Do lance. Ele participou ou não do lance? Porque quem fez o gol foi aqui o ponta, que estava com condição legal. Não, o gol... Eu sei, mas esse que não participou estava impedido. Quem está no segundo pau? Aqui quem está no segundo pau na bola, aqui você vai ver, ó. No meio da área. No meio da área nós temos. No meio da área ele sobe, mas não toca na bola. Agora ele pode ter subido. Ele teve intenção de participar. Sim, ó. Olha lá. Mas aí, ele participou ou não participou? Pra mim, participou. Pra você, então, daria impedido? Daria impedido. Rafael, eu tô vendo o lance aí, eu não tô puxando o saco do Martim, não, mas eu vou acompanhar o Martim. Ele, de uma forma ou de outra, ele teve presença, ele participou do lance. Alguma coisa ele fez, você entendeu? Se você observar o goleiro... Não, ele participou. É muito rápido, mas o goleiro tá olhando pra ele, olha lá, ao invés de... O Everton nem olha pra ele. Nem? O Everton nem olha pra ele. Não, dá uma olhada assim, Rafael. É muito rápido. Na minha opinião aqui, esse gol aqui deveria ter sido validado. Hein? Deveria ser validado, é isso que deveria ter dado o gol. Isso, validado o gol. Validado. Sim, exatamente. Não, mas Não. Mentira. Desculpe, impedimento sim, porque houve a intenção do menino do meio aí, que eu não sei o nome. Olha lá, ele sobe, ó, a bola passa por ele, triscando a cabeça dele, mas não acerta. Não passa nem triscando, porque quem tá impedido é o 31, não é o 10. Hein? Que ele deu o impedimento do número 31. É o que tá no meio dos dois zagueiros. Estaria ali, ó. Quer ver como ele vai errar o lance agora? Olha lá, ele erra o lance, ó. Mas a bola não passa nem nele. Mas não passa, mas ele subiu pra pegar a bola. Mas não tem aquela chamada do primeiro lance que vale? Exemplo, na verdade, ele estava impedido. Não estava impedido. E seguiu a jogada de uma forma ou de outra, eu acho que ele atrapalhou. Ele impediu assim do goleiro que está bem preparado. Com o resultado, o Palmeiras traz uma vantagem para o segundo jogo que acontece na próxima semana, que a gente vai dar maiores detalhes. Antes de nós encerrar, Rafael, deixa eu registrar aqui um grande abraço ao pessoal que nos acompanha todos os dias, né? No Panorama Esportivo. O pessoal gosta, Marcinho, Rafael, quando nós falamos, o bumbo, tá batendo fora do bumbo. Hoje nós não batemos, quer dizer que hoje nós fomos perfeitos, né? Hoje nós não batemos bumbo. Ué, João, perfeito é uma palavra muito difícil. Mas nós chegamos perto aí da perfeição. Estamos caminhando para isso, né, João Augusto? Agradecer aqui ao Quito, né? O Quito é corintiano, aí gosta do bumbo também, a dona Lúcia é a mulher do Bicão. Grande abraço ao Bicão, que é caminhoneiro, também segue a gente todos os dias. O Ziquinho estava aí, grande abraço ao Ziquinho, né? Também gosta aí da batida do bumbo. E também o Anão Mecânico, grande abraço ao Anão Mecânico, gente boa, tá lá com o rádio ligado, ouvindo o Panorama e a Clube de Guaxupé. Um abraço especial pro Freide, que mandou mensagem aqui também, que estava acompanhando a gente. Pro Walter Amaral, mandou um áudio pra gente. Eu não consegui jogar o áudio dele ainda, porque a gente tá tentando linkar do computador, como nós teremos uma live mais tarde com a Marcela Aquino. A gente tá com o sistema aqui, não estamos jogando, usa o WhatsApp por hora. Daqui a pouquinho estará restabelecido. O Tony Play, que falou que eu tava com a lâmpada da bola de cristal do Tony Play, porque aí sim eu consegui, eu acertei o resultado. Do PSV. O Naldir também, várias pessoas que mandaram mensagem aqui, o Nilton também mandou um alô pra gente. Grande abraço, pessoal. Tá aí, Panorama Esportivo fica por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário.
próxima atração Radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.